Olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o nosso primeiro menu online que está se realizando dessa forma, porque como todos nós também estamos em resguardo, nos adaptando a este novo momento, e o nosso tradicional encontro também foi reinventado, né? E nessa grande reinvenção, nós convidamos uma pessoa de grande brilho, uma pessoa que sempre se reinventou, né? Eu conheci a Ana Amélia como cobrindo as reuniões de terça-feira na Fiergs, né? De longo tempo, ainda na Travessa Leonardo Truda, e inicio agradecendo a nossa convidada, Ana Amélia Lemos, que é secretária de Relações Federativas e Internacionais do Governo do Estado e a interface com o governo federal em Brasília. Os objetivos dessa conversa é entender o que está sendo feito para auxiliar o nosso Estado e a cadeia produtiva em meio à pandemia. E qual o futuro da nossa economia quando o novo normal se estabelecer em definitivo. E para começar, antes de fazer a primeira pergunta, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, que estão sempre presentes conosco, que é o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico e o Sicredi, e os nossos apoiadores, a Band TV, Jornal do Comércio, Café Bom Jesus, Água Sarandi, Vinhos Lídio Carraro, Arroz Prato Fino, Rastec e Agência K3. Então, eu lhe pergunto, o que trará mais prejuízo para o Estado? A seca ou a pandemia? Bom, eu diria boa tarde, bom dia, meu caro presidente Paulo Afonso Pereira, toda a diretoria da Associação Comercial de Porto Alegre, pelo amável convite. Não posso deixar também de fazer uma referência a dois amigos que estão lhe ajudando nesse desafio de comandar uma entidade tão importante do comércio da nossa capital, o Rogério Caldana e o Caco Keller. Então, a vocês todos, especialmente a distinção para este convite. As duas coisas têm igual peso. Evidentemente que o coronavírus, muito mais. A seca, você tem com a atividade agrícola um período mais curto para resolver o problema, porque se as chuvas vierem, você pode já emergencialmente tratar. E eu aproveito até a oportunidade, caro presidente, para dar um depoimento pessoal, não porque fui parlamentar, exerci um mandato no Senado, mas pelo que eu acompanho do trabalho, que é a minha responsabilidade, da bancada gaúcha no Congresso Nacional, os 31 deputados federais de vários partidos e os 3 senadores. Eu quero dizer, você mencionou não só a questão do coronavírus, mas também da seca. A bancada gaúcha decidiu fazer um trabalho coletivo e muitos dos deputados abriram mão de emendas que haviam destinado para pavimentação de rodovias municipais, porque as emendas são destinadas aos municípios, para transferir essas emendas exclusivamente para o tratamento da Covid-19. Eu acho que esse gesto, porque você está abrindo mão de uma relação política com a comunidade, e você está também fazendo o seu papel com a responsabilidade que tem com um número maior e com a emergência. Então, eu queria fazer esse registro na pessoa do coordenador da bancada, que é o deputado Giovanni Cerini, mas todos os partidos, independente de oposição, situação, todos trabalharam nessa visão dessa colaboração. Da mesma maneira, em relação à seca, isso falei pandemia, né? Então, desviaram recursos das suas emendas para atender a pandemia no Rio Grande do Sul. Então, foi um recurso adicional de, eu diria, 100 milhões de reais, que reforça a necessidade do Estado no atendimento dessa demanda emergencial que é o Covid-19. Por outro lado, eu fui testemunha porque foi exatamente na véspera da decretação de lockdown aqui em Brasília, porque foi o primeiro ente federativo a fazer e a tomar essa providência,
Foi na véspera dessa decisão aqui em Brasília que as escolas foram fechadas, o comércio foi fechado, tudo foi fechado, e na véspera estava toda a bancada gaúcha, com o governador do estado, com o presidente da Assembleia, com toda a bancada, o secretário da Agricultura, reunidos com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, exatamente para abordar o problema da seca no estado, que em alguns casos, em algumas lavouras, o prejuízo foi praticamente total. Outros foi 50%, 40%, mas, de qualquer maneira, um impacto muito violento, não só sobre o bolso do agricultor, que já padece de vários problemas, a logística deficitária, uma série de outras questões, mas também a renda que ele ofere para fazer frente aos gastos que teve para fazer aquela lavoura. E essa seca, Paulo, ela não apegou só a área rural, a área do produtor. Algumas cidades, como a minha, Lagoa Vermelha, querida, tiveram problemas de abastecimento interno, de abastecimento urbano da cidade, coisa que era mais comum em Bagé, por exemplo, em função de muito tempo de histórico de secas, que havia falta de água na cidade. Aqui, em Lagoa Vermelha faltou e foram tomadas medidas emergenciais para até que a Corsan resolvesse o problema. Mas, como eu digo, a agricultura ela tem um ciclo mais curto para produção, para plantio e semeadura. Então, pegou a lavoura de verão, agora você vai ter a lavoura de inverno, e aí os agricultores vão se vendo. O ano que vem começa de novo, no final do ano, o preparo para a lavoura de verão. Então, em 12 meses, você tem uma forma de administrar melhor e a recuperação do prejuízo que o agricultor terá. Então, as duas questões foram enfrentadas, eu diria, do ponto de vista político e da ação, não só do governo do Estado, mas também da bancada federal, de uma maneira extremamente adequada. Precisamos registrar também, Paulo, e você é um empresário, um líder, que sempre fala do quê? Do elevado custo do setor público brasileiro. E não, isso aí vale para o município, vale para o Estado e vale para o governo federal, que tem o IPI, o IPI, o Imposto de Renda, como referências e outras contribuições que são federais. Os estados têm o ICMS, as prefeituras têm os seus impostos, imposto sobre serviço, e, a grosso modo, tem o fundo de participação dos estados, tem o fundo de participação dos municípios, a repartição do bolo. O bolo maior está no governo federal, é o primo rico da federação. E os estados e municípios são os primos pobres. Eu quero dizer também, como gaúcha, e vendo daqui de Brasília, nesse enfrentamento em que o coronavírus foi politizado, e esse foi o pior que poderia ter acontecido, porque agravou os problemas em vez de resolver, quando era uma questão científica, técnica, de saúde pública, coletiva, de todo, o mundo todo está vivendo isso. Então, isso criou um problema adicional. Mas o que eu iria destacar e vocês devem ter também aplaudido, que foi a decisão conjunta dos três poderes no Rio Grande do Sul, numa demonstração clara da responsabilidade, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, de congelar os gastos nos padrões de 2019 até 2021. Não é uma operação, não é uma engenharia fácil, foi, eu acho, uma grande demonstração da responsabilidade. E aí eu digo assim, com muito orgulho, como cidadã gaúcha, como agente político que fui, ter se conseguido a todos, ao presidente da Assembleia, ao presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado e ao governo do Estado, governador Eduardo Leite, ao presidente Voltaire Moraes, do Tribunal de Justiça, e ao presidente da Assembleia, deputado Hernani Polo. Então, acho que esse foi um momento de uma inflexão que revelou que o Rio Grande está fazendo a sua parte. Nós precisamos do teu retorno, né, para o Senado, né? Esperamos que você não desista, né, que faça novamente um belo trabalho que fez. E já que nós estamos falando um pouco de política, eu também queria fazer uma referência aqui, Ana Amélia, que a lei do governo do Estado, a Assembleia Legislativa, está muito atenta, fazendo um trabalho assim, olha, que merece muito aplauso. Semanalmente, nós já estamos na 9ª live com empresários, líderes políticos, enfim, discutindo essa questão. O deputado Hernani Polo está sendo muito ativo, assessorado lá pelo Alexandre Achado, que faz com que todas as lideranças e todos aqueles que têm, enfim, alguma vinculação com o que nós estamos vivendo, tenham voz e coloquem as suas ideias
para que a gente consiga, na realidade, encontrar um caminho que não é fácil. E como ex-senadora, de que forma a senhora enxerga as eleições municipais agora de 2020 e dentro de todo esse caldeirão que está fervendo no Brasil inteiro, que tendências, né, a gente pode esperar? Eu quero primeiro te ratificar, reforçar também essa referência ao trabalho do presidente da Assembleia, Hernani Polo, que é meu amigo e fez um trabalho excelente como secretário de Agricultura também, agora sucedido por outro amigo, o deputado Covatti Filho. E também, especialmente, você ter citado um colega e amigo meu, que está ajudando muito ele, o André Machado, que é um brilhante jornalista, e então eu acho que essas coisas, o universo conspirou para o bem, né? As pessoas se juntarem para trabalhar pelo bem. Tá certo. As eleições municipais estão num ponto de interrogação. Por que estão num ponto de interrogação? Porque o Supremo Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, o presidente do tribunal agora é o ministro Roberto Barroso, ele tem manifestado reiteradamente que as eleições têm que ser feitas. E já começa um debate, eu vi uma declaração, espero que não seja uma fake news, do ministro Marco Aurélio Mello, mas era a voz dele, não era uma imitação, achando que poderia haver o adiamento das eleições municipais em função das dificuldades de cumprimento do calendário da lei eleitoral. Você tem que fazer convenções, e convenção o que é? É junção e aglomeração de pessoas. Então, você não vai fazer uma convenção, né, ficaria, a política é uma questão pessoal, interpessoal. Então, você teria esse problema, respeitar o calendário, teria problemas sérios do tempo de fazer uma campanha municipal, né, fazer uma campanha. Então, há uma discussão, já em alguns. Ela veio e voltou e saiu, porque se agravou o problema sanitário, em relação a, eventualmente, não fazer eleições municipais e isso ser adiado para 2022, eleições gerais, e aí você teria eleições gerais. É claro que isso é de uma complexidade extraordinária, porque os prefeitos que estão aí foram eleitos para um mandato de 4 anos, então você tem um problema aí para administrar muito sério a institucionalidade, a segurança jurídica, eu diria até, e como é que você vai administrar isso. Mas a palavra vai ser decidida pelo Congresso Nacional, que é quem faz as leis. Isso dependeria se mudasse de uma mudança na Constituição brasileira, tem que mudar a Constituição brasileira, mudar a lei eleitoral para esses aspectos. Então, é uma operação bastante complexa. Então, vamos ver agora. Felizmente, a prioridade tem sido o combate ao coronavírus, que está envolvendo todas as atenções das autoridades, sejam elas da política, sejam elas da área da medicina, do hospital. Mas é um tema, agora, muito candente esse. A senhora deu um belo panorama, entende, sobre isso. E eu acredito que, se houver, se acontecer realmente isso, nós teremos, em primeiro lugar, uma grande economia, né, de fazer eleições únicas. Isso é um fator extraordinário. E outra coisa, não é muito complicado se fazer isso, talvez demore um pouco mais em algumas reuniões, mas já se fez tanta mudança na Constituição para que presidentes pudessem aumentar o seu período de governo, que agora, sem as suas vontades próprias, mas dado a uma causa que é involuntária, isso talvez fosse um grande momento de nós aproveitarmos isso e todos, conscientemente, fazermos essa alteração. E como não poderia deixar de lhe perguntar, já que eu já fiz uma provocação para a senhora, como a senhora está visualizando nesse quadro para as eleições de 22? Bom, eu acho que Paulo, meu querido presidente, 22, eu digo, cada dia com a sua agonia. Cada dia com a sua agonia. Hoje nós estamos enfrentando um dilema na economia gravíssimo, na saúde pública não menor do que o da economia, e um debate de bate-cabeça, muitas vezes, né, de lideranças políticas nacionais, até de empresários, da área médica, que existem divergências, né, do entendimento de como é o melhor tratamento. Então,
todo esse caldeirão aí de divergências que se formou acabam, de certa forma, complicando muito. Então, 2022 é uma grande incógnita para mim também. Como estará? Como é que nós vamos? Como o presidente Bolsonaro vai encerrar o seu mandato? De que forma? Como tendo conquistado muitos avanços sociais, muitos avanços econômicos, nós estamos precisando de reformas. Só foi feita uma reforma consistente no governo atual, que foi a reforma da Previdência. Mas nós já estamos quase, 2020 já morreu. Nós já devemos contar como um exercício, um ano morto. Então, você tem 21 e 22. Então, aí já começa toda a movimentação. Até lá, haverá tempo de fazer reforma. Nós temos que fazer a reforma administrativa, a reforma tributária. A única que foi feita até agora foi a reforma da Previdência, que é uma das mais importantes. Enquanto isso, no nosso Estado, não aí porque sou membro de uma equipe do governador, mas aí foi feita a reforma administrativa, a reforma da Previdência e todos os ajustes necessários agora na construção do orçamento para 2021, também eu diria assim, essa concertação entre os poderes. Então, eu vejo ainda assim os cenários muito indefinidos para 2022 em relação exatamente a todo esse processo. Como é que os governadores, que tem alguns deles dentro do cenário para a sucessão presidencial, vão estar sendo avaliados pelos seus estados? Como vai ser? Então, você tem aí figuras que estão aparecendo e até lá, seguramente, vai ter novidades para você avaliar o cenário da disputa de 2022. A senhora falou em reformas, todas elas necessárias, que já deveriam ter acontecido, evidentemente. Nós continuamos sofrendo os reveses que isso não ter acontecido, e temos também que pensar na reforma política, né? Porque a forma como se administra politicamente esse país realmente é uma coisa meio complicada. Nós temos mais de 30 agremiações, revela que esse país não tem uma tendência para um ou para lá. Nós somos um foguete que explodiu e cada fagulha cai de um lado. É complicado isso. E a senhora, como foi uma grande jornalista que foi, e continua sendo, porque não se perde o cacuete, né? E em especial senadora, evidentemente, jovem ainda, evidentemente pode estar pensando em alguma coisa para 2022. Esperamos que sim, né? E eu lhe pergunto, nós vemos no cenário nacional um conflito muito grande entre os três poderes. Muito complicado, muito, muito complicado. Não se respeita, pelo menos constitucionalmente, aquilo que foi estipulado na Constituição de 88. E não sou eu que digo, eu leio opiniões de todos, e também não sou cego. E eu lhe perguntaria, esta relação do governo gaúcho com os três poderes em Brasília, como é que ela está funcionando? Funciona bem? Temos que azeitar alguma coisa ou está tudo ok? Já que essa é uma das suas nobres e complicadas missões. Olha, presidente Paulo Afonso, eu penso que a forma de comportamento do governador, mesmo jovem, 35 anos, ele é uma pessoa extremamente, primeiro, ele é muito equilibrado, ele é muito articulado, e ele tem um diálogo respeitoso. Eu acompanhei, inclusive, uma das primeiras missões dele foi no Supremo Tribunal Federal, sobre a questão do parcelamento da dívida dos estados com a União, e o ministro Marco Aurélio Mello, que eu me dou, porque moro aqui em Brasília há muito tempo, eu convivo com as autoridades, e depois ele me disse, nossa, ele fez uma observação a mim sobre que ele ficou surpreso da capacidade do governador, do que conhecia também, porque, como era formado em Direito, então tinha uma linguagem também, junto com o procurador Eduardo Cunha Costa, que também é muito preparado, então chamou a atenção. Então, nesse ambiente, digamos, jurídico, o ministro Barroso, eu também fui numa audiência com o ministro Barroso, tratando de outras questões federativas, e que ele também entendeu pertinente, tanto que concedeu uma liminar em favor do Rio Grande do Sul. Então, ele tem, né, a forma do relacionamento conta muito, porque você está numa radicalização muito grande na política, né? E eu digo assim, a radicalização
da esquerda é tão nefasta quanto a radicalização na direita. Você tem que trabalhar e operar com diálogo, com democracia, com respeito às diferenças e os contraditórios. Então, aí você não constrói nada, porque é quebrar tudo, arrebentar tudo. Então, não resolve, não é um caminho correto. Mas eu penso que a forma de ele se comportar, a liderança que tem, tudo que o Rio Grande do Sul já fez, inclusive com o apoio das universidades, também eu preciso destacar isso, da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Unicinos, da PUC, da FEVALE de Novo Hamburgo, esse conjunto de massa crítica, de inteligência da ciência médica e também da ciência, da técnica de administrar, tem chamado a atenção no Brasil e fora do Brasil, que tem procurado o Rio Grande do Sul para ver como está administrando essa divisão que foi feita. Agora, segunda-feira, o governador, nós fizemos uma reunião de secretariado todo, com a exposição pela secretária de Planejamento, Liane Lemos, sobre o novo mapa, junto com a secretária Arita Bergman, de Saúde, como é o mapa novo do Rio Grande do Sul, e isso é construído conforme a evolução do contágio, né? Saindo das zonas metropolitanas mais densas para as áreas de menor zona norte, zona sul do estado, uma maior concentração populacional, outra menor concentração, menor risco de contágio. Então, esse trabalho, com base na área técnica e todas as decisões de governo, muitas delas eu entendo que o empresariado, por exemplo, está nervoso, está sem receber, está sem ter o faturamento, tendo que demitir gente, é dramático. Claro que é dramático. Agora, nós temos uma questão que é lidar entre a vida e a morte e a economia. Então, é um dilema muito crucial, muito grave, e que eu espero, sinceramente. Veja, você mencionou agora há pouco, Paulo Afonso, vou lhe chamar de você, porque é um guri, você mencionou agora a questão do gasto, até fazendo referência ao gasto de uma eleição. Embora se diga que a democracia não tem preço, você tem que pagar o preço da democracia, que é o mais importante do que tudo, né? Então, o que acontece? No dia 9 de maio, o Congresso aprovou a PEC emergencial, que era o quê? Socorro federal, o primo rico da federação, para os estados e municípios. Tá? Foi aprovada essa emenda constitucional, que não é fácil, dia 9 de maio. O presidente tinha que sancionar. Sabe por que estava a relevância de sancionar logo isso? É que nela está embutido que os estados e os municípios não podem fazer reajustes salariais por 18 meses. Ora, o vácuo, o espaço de tempo entre 9 de maio e 27 de maio, que é o prazo fatal para o presidente sancionar, e o Paulo Guedes, ministro da Economia, pediu que ele vete, porque essa matéria foi aprovada, permitindo que os estados façam os reajustes, né? Aqui o Distrito Federal fez. Nesse tempo, o que aconteceu? O Distrito Federal deu reajuste para a área policial e outros estados terão espaço de tempo para fazer isso. Então, o Paulo Guedes pediu a ele que ele vete. O presidente vai querer dividir, evidentemente, o desgaste, mas eu acho que como aconteceu no Rio Grande do Sul, de você limitar, congelar as despesas do orçamento públicas para 2021 e 2021 aos níveis de 2019, é o que tem que ser feito também para o setor público, né? O setor que é o nosso grande problema é o déficit, é o gasto público, especialmente na área de pessoal. Então, o presidente vai fazer uma reunião virtual, dia 20, sexta-feira, com os governadores, surpreendentemente ontem, para, nessa reunião, eu diria, dividir a responsabilidade dessa questão do congelamento do reajuste de salários e pedir que os congressistas não derrubem o veto do presidente contra esses reajustes. Então, isso é uma medida muito importante, eu acho que precisa ser colocada também, e os governadores já encaminharam através do CONCEFAS, do Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, pedindo que o presidente logo assine a emenda constitucional com os vetos propostos pelo Paulo Guedes. E é preciso que ele faça, porque o atrasado, quando chegar, talvez já tarde para muitas coisas, né, presidente Paulo Afonso? Na verdade, essa é uma coisa que você entende bem, eu sei, pela sua formação, foi uma repórter
na época ainda cobria a área econômica e sempre teve uma vida muito ligada a isso, ultimamente ao agronegócio. Eu sou economista, eu entendo isso de uma outra forma, são as visões de se ver as coisas, né? Não estou dizendo que as outras não são importantes, sim, mas a nossa visão é uma visão, a minha pelo menos, é uma visão mais profissional. E eu acho que isso é importante. Realmente todos nós sabemos, e não é de hoje, que o problema brasileiro, e aí se estende a estados e municípios, é o inchaço da máquina pública, é o custo do Brasil, são os gastos desnecessários, são os desvios e tudo aquilo que a gente conhece. E temos que acertar de alguma forma para a gente voltar a um equilíbrio que todos possamos receber justamente, todos possamos crescer, né? Dentro dessa linha, eu tenho falado muito aqui que nós, empresários, e todo quem produz, quem é empreendedor, está pagando uma conta elevada, porque não pode, a grande maioria não pode trabalhar, não pode faturar, não pode estar com seus negócios, enfim, vigentes, mantendo muitas vezes um quadro funcional, porque é necessário, com pessoas com muito preparo, com impossibilidades de ter recursos para fazer todos os custos demissionais. Então, nós temos propugnado por uma mitigação de impostos. Não é que seja cancelado, absolutamente, mas prorrogado, achar uma forma de tirar agora, bota um pouquinho mais para frente. Essa mitigação, eu acho que precisa ser pensada. E quanto às questões entre área pública e área privada, há uma visão muito clara de todos, não só dos empreendedores, mas principalmente dos trabalhadores, que quem está na área pública está confortável, tem o seu emprego mantido, está recebendo regularmente, não trabalha sem problema nenhum, mas recebe. E os outros? Os outros. Nós somos diferentes de toda essa máquina. Eu acho que nós temos que pensar, sim, numa grande reforma. Desculpe eu ter me alongado em cima da sua pergunta, mas é uma oportunidade de debater com uma pessoa extremamente inteligente, que está, né, numa posição meritória e tem acesso, né, para levar um pouco daquilo que eu recebo dia a dia, da aflição dos empresários. E só para finalizar, o governo disponibilizou uma série de recursos via os bancos comerciais para suprir as necessidades das empresas. Sara, por favor, se tiver a oportunidade com o ministro Paulo Guedes, sim, esse dinheiro está dentro do banco, não chegou às empresas, não chegou. Tá? Então, eu tenho dito, eu não tenho nada contra banco, não sou banqueiro, aliás, devo para eles, né? Mas neste país, uma das áreas que sempre é privilegiada e bem privilegiada é a área financeira. E quando tem qualquer problema com esta área, tem um PROER que resolve o problema, tem alguma fusão que resolve todo esse problema. Ou seja, é uma área que é necessária, evidentemente, eu não sou contra, mas esse dinheiro está lá sendo utilizado para alguma coisa. Não está chegando na porta nem nos cofres dos empresários. Eu acho que, rapidamente, na questão do emprego, houve uma medida tomada emergencialmente pelo período para poder não demitir funcionário, você reduzir o salário para dar uma garantia mínima social. Então, é o primeiro ponto que foi o trabalho do Congresso Nacional, vamos atribuir isso a ele. O segundo ponto, a reclamação muito correta de que está demorando muito, porque o dinheiro, o banco lá pega garantias. Ontem mesmo estava vendo no Jornal Nacional as empresárias, médias empresárias e pequenas empresárias, o presidente do SEBRAE falando tudo isso, porque não adianta você criar uma boa medida se ela não é executada, então ela perde eficácia, não é, presidente Paulo Afonso? Então, aí os bancos oficiais deveriam ter uma ação muito mais rápida, porque tem maior poder de interferência no setor econômico, Banco do Brasil, Caixa Federal, para fazer e para liderar o processo também, né? Vejo que ações de banco privado e tal. Claro que sempre há banco, lida o quê? O produto do banco é o dinheiro.
Então, essa é a diferença do tomador, né? É o tomador. E, evidentemente, quanto mais o gasto público for grande, mais você tem que financiar o déficit e o juro vai alto. Hoje, estamos vivendo o juro mais baixo da história do Brasil. É uma coisa incrível. E junto uma recessão complicada que tem que ser administrada. Agora, da questão de salário do setor público, Paulo, eu acho que esse é um tema que nós precisaríamos ver. O que existe nisso é uma distorção, que eu acho uma grande injustiça social. É pessoas recebendo 150, 160 mil por mês, 150, 160 mil ou até mais por mês. Não importa de onde, mas estão, recebem. A gente sabe desses valores. E a massa do funcionário público recebe um salário adequado à sua função e à sua formação. Então, penso que essa questão, na reforma administrativa, que diz respeito especialmente ao setor público, e ela não foi feita no governo federal, esse é o tema mais crucial. Porém, veja só, exatamente, os mais altos salários são os que detêm o comando de corporações que têm maior influência sobre onde? Sobre o Congresso Nacional. Esta é o fim da novela. O governo federal está se mostrando sensível às circunstâncias, né, que estamos atravessando em função de estiagem, que se somam às consequências da pandemia. Tudo isso não é um quadro fácil de administrar, né, Amélia? Mas eu acho que decisões têm que ser tomadas sim, né? Por mais antipáticas, né, por mais duras que elas sejam, eu acho que tem que ser tomada. Chegou aqui uma pergunta, Ana Amélia, que eu vou ler de um espectador nosso, né, que é: a senhora não acha que a redução da jornada e de remuneração que está acontecendo na iniciativa privada deveria ser replicada no setor público? Quem pergunta isso é o Dr. Fernando Vilarinho, da Totum Assessoria. Fernando, muito obrigada, uma bela pergunta. Eu reduzi o meu salário em 30%, nos 3 meses, que é o momento grave. Se precisar, foi uma decisão tomada, porque o governador tomou ele pessoalmente essa iniciativa e eu achei que foi absolutamente adequada. Então, fiz também, já está a Secretaria da Fazenda com os dados, já autorizada a fazer o desconto de 30% do que eu recebo. Eu acho que essas questões, como ele disse, tem a ver. Se você fez isso com o setor privado, em relação aos trabalhadores, porque você também não pode fazer isso. Agora, aí vem o direito individual, vem a lei, vem uma série de coisas, e, como eu disse também, a força das corporações, que têm grande influência política na atuação no Congresso Nacional e perante os próprios governos. Então, aí é uma equação difícil. O que parece simples e justo, como ele está propondo, não é tão fácil de ser realizado, mas o meu salário eu reduzi em 30%, seguindo aí também o exemplo do governador Eduardo Leite. Ana Amélia, voltando um pouco, enfim, para a nossa paróquia, né, da qual tu tão bem representa aí em Brasília, quais os planos junto ao governo federal para auxiliar o crescimento da economia do nosso estado, nesse momento e a curto e médio prazo? Olha, existem várias iniciativas que eu diria, de novo, a bancada trabalhando em relação a esses projetos. Agora, eles vão ficar em stand-by ou suspensos por conta de que você primeiro precisa voltar à normalidade. E voltar à normalidade é as coisas funcionarem, não serão iguais, jamais serão iguais, porque a pandemia acabou impondo a todos nós mudanças até no comportamento. Então, hoje já está se avaliando que consumidor sairá da pandemia, você que é do comércio, que consumidor sairá? Ele vai ser mais seletivo, ele vai ser vai mais pelo que ele vai precisar, ele vai ver que ele pode viver sem muito luxo, muita coisa e tal. Então, você vai ter, sobre isso, um novo... Que exigências terá esse consumidor que nascerá pós-pandemia? Não no Brasil só, no mundo inteiro. E também você tem que preparar o Estado para uma eficiência maior, que é o que o governador está fazendo,
para a famosa, o custo Brasil e o custo Estado. A questão de, hoje eu vejo aí que na área ambiental, por exemplo, e de infraestrutura, muitas coisas foram modernizadas, é importante, modernizadas, sem abrir mão do controle ambiental, da proteção ambiental, mas dando agilidade a projetos importantes que o Estado precisava, seja na área de energia, seja na área de saneamento básico, em todas as áreas. Aliás, está precisando a Câmara aprovar uma lei de saneamento básico, que já foi aprovada no Senado, porque o Brasil, vergonhosamente, Paulo Afonso, vergonhosamente, é um país que investe muito pouco em saneamento básico. E o saneamento básico é tudo, é saúde, é tudo. Então, aí também se abre um espaço para novos investimentos em infraestrutura que é preciso ser feita no Estado. Então, já essas duplicações dessas rodovias federais, a de 116, a segunda ponte do Guaíba, também são referências que vão dar uma mudança do nosso quadro, e as obras que o Estado está fazendo também, com o seu, digamos, a sua escassez de recursos, fazendo que pode então, é a soma de todas essas, sobretudo da vontade das pessoas realizarem, mas eu acho que disposição não falta, especialmente, renovo aí a bancada, ao governo do Estado e ao governo federal também, que está aí demonstrando um grande apoio às questões do nosso Estado. Amélia, você tocou num ponto importantíssimo, vital, para qualquer coisa que se faça nesse país, qualquer coisa. Saneamento básico, isso é absolutamente necessário. Eu estudei no Japão, e no Japão tu aprende muito com eles, muito mais do que você estuda, pela forma como eles se conduzem, pela história, enfim. E no pós-guerra, o Japão estava destruído, como a gente sabe, e eles tomaram uma decisão muito importante para que o Japão se reerguesse e se tornasse o que é hoje. A primeira, investir tudo em saneamento básico, porque sem água tratada e na sujeira, no esgoto, não se cria ninguém com dignidade, com inteligência, com vontade, enfim, de seguir. Primeiro ponto. Segundo ponto, investir maciçamente na educação primária, na educação básica, que daí nasce tudo. Fundamental é um exemplo do Japão, eu sei porque vivi lá. E por essas questões, uma ocasião, o então ministro Onyx Lorenzon esteve fazendo uma conferência aqui em Porto Alegre, ele até veio aqui também na Associação Comercial, mas isso foi lá no Sinduscom, e eu lhe fiz uma provocação. Na época, nós estamos, então, com cerca de 13 milhões de desempregados. Hoje é mais. E eu disse para ele o seguinte: ministro, o maior problema econômico que nós temos no Brasil é o desemprego. Para nós acabarmos com esse problema econômico, nós temos que fazer algum tipo de trabalho. E eu sugeri a ele que o governo federal fizesse um plano nacional de saneamento básico, norte, sul, leste e oeste, administrado pelo governo federal, e eu chamei de cano reto. Governo federal, prefeitura, sem passar por todos os degraus que a gente conhece. Fazendo isso de forma planejada, que através de hoje dos mecanismos de tecnologia que se tem, pode-se fazer. Saber lá que uma cidade, sei lá, São José do Buraquinho, precisa de tantos milhões para fazer o seu saneamento básico e água encanada, e contratar diretamente com o prefeito e com um cronograma. Recebe 10% para começar, feito aquilo, recebe os outros 10% e vai. É complicado? Pode ser um pouco complicado, mas não é difícil. Querendo fazer, faça. E com isso, nós estaríamos usando toda esta mão de obra que está absolutamente à margem, fazendo, enfim, tentando sobreviver. Mas é só um desabafo, já que a senhora falou nisso. Eu acredito que, enquanto nós não tivermos isso, nós não seremos um país. E eu acho que superar as graves consequências das desigualdades sociais no nosso Estado, que já existiam, que serão agravadas no pós-pandemia, como é que tu imaginas que a gente podia superar essas graves consequências? Arigato, Paulo. Arigato. Douglas mais tarde.
Arigato. Eu tive várias vezes, tive inclusive no Japão em 2017, a convite do governo japonês. Eles realmente tudo. Veja o que fizeram logo após o tsunami que destruiu uma parte substancial. O Japão é uma ilha, né? O país é uma ilha. E claro, a água e saneamento, uma coisa fundamental. Era paupérrima. A Suécia era paupérrima há 40 anos atrás. Então, nós nesse momento, 2020, século XXI, nós estamos, no caso do saneamento, uma coisa triste e vergonhosa. Sinceramente, os dados que nós temos são vergonhosos. E mesmo estados como o nosso, né, nós temos um déficit de saneamento muito grande. E cada vez que há uma escassez de água, você tem esse problema. Aí tem um X, o governo federal fazendo. Evidentemente que o setor público, quando ele é eficiente, ele é ótimo que quando funciona, mas falta o principal, Paulo, dinheiro e poupança. O país está hoje sem recurso interno para financiar uma obra desse tamanho. Por isso que a ideia, no plano do deputado, do senador Tasso Gereissati, foi as parcerias público-privadas nesse setor. E, evidentemente, com controles muito grandes para evitar desvios. Porque aí, quando você fala da classe política, você tem também o corrupto e o corruptor. Então, tem que controlar isso. Não pode também o Tribunal de Contas que fiscaliza ficar 2 anos ou um ano parado. Tem que fazer, digamos assim, a vistoria, checar os números não estão certos, dali 30 dias ou máximo 2 meses, ele entrega de volta com a análise onde está errado para corrigir. Não pode interromper uma obra, como acontece no setor público, os tribunais de contas, seja do Estado, seja da União, a ficar 1 ano parado, ou a questão judicial. Nós estamos tudo é uma ineficiência geral. E isso gera problemas para quem? Para a população, que precisa da água e que precisa do esgoto, né, Paulo? Então, e de todos que querem empreender. Então, essa questão foi resolvida na lei, a Câmara precisa votar a lei do saneamento, ela tem que entrar com prioridade, agora mesmo virtualmente, porque aí abre um espaço legal para você trabalhar num problema que deveria ter sido resolvido há muito, muito tempo. Então, quando você vê esses países, como você teve o privilégio de ir para o Japão, acho que é um privilégio mesmo, como eu já estive lá, você entender, puxa, mas aparentemente é tão fácil você fazer isso, né? E por que não acontece no Brasil, né? Eu acho que falta muito empenho, falta vontade política, também há uma ganância muito grande em alguns setores, não dá para generalizar também, seria injusto de minha parte. Tem muita gente boa trabalhando, tem muita gente esforçada no setor privado e no setor público, mas, lamentavelmente, nós temos casos que nos envergonham muito nessa relação, às vezes promíscua, entre público e privado. Lamentavelmente. E chegou uma outra pergunta aqui, mas eu, só complementando o que tu estás falando, entre corruptores, enfim, a gente já tinha uma ideia, pela experiência de vidas que a gente tem, que essa liberalidade, essa liberdade de se receber dinheiro e usar emergencialmente, entende como é o caso, e a gente já está vendo o que está acontecendo, a coisa não está nem no início, a gente já sabe, a imprensa já noticiou, é um mal fantástico que corrói a moral e a imagem dos políticos, dos bons políticos que se faz isso. A gente já sabia. Como você falou, vai criar o problema, Tribunal de Contas, Procuradoria Geral, enfim, isso vai ser um caos no judiciário logo após. Já está começando, mas será muito grande, né? Porque não se tem uma coisa que é básica, Ana Amélia, que eu sei que tu tens, que eu tenho, e que isso é uma coisa que a nossa geração tem muito, ética. Está faltando muita ética, entende, para quem manipula com os nossos interesses. Mas chegou aqui uma pergunta do Renan Boccaccio, da Boccaccio Associados, que é o seguinte: grandes empresas estão buscando no mercado de capitais dinheiro de investidores para reforçar o caixa, enquanto as empresas de pequeno e médio porte ficam presas a bancos e taxas de juros. Não seria uma oportunidade de começar a pensar em maneiras de diminuir as burocracias para abrir capital, criar mais bolsas de valores, a exemplo dos Estados Unidos? Pergunta do Renan Boccaccio.
É claro que aí tudo tem um espaço aberto, e dependerá exatamente da criatividade de coisas. Veja, nós estamos falando sobre que você levantou, Paulo, dos problemas que nós temos e que vai demorar. E eu expliquei que a agricultura terá uma recuperação mais rápida por ser uma área mais dinâmica. Mas, veja, alguns empresários da indústria de calçados, por exemplo, vou dar o caso de calçados, demitiram muitos funcionários aí em Santo Antônio da Patrulha, via o noticiário e tudo. Outras empresas, elas buscaram sobreviver nisso, e o que fizeram? Elas tiveram um aumento de um faturamento surpreendente, por quê? Porque foram buscar a venda virtual na internet, sapato, né? Então, tem empresas que já eram especializadas nisso que não tiveram muito problema, porque o expertise dela era a venda virtual. E aí, aquelas que não tinham esse expertise, mobilizaram as suas equipes, uma empresa aí com grande e forte atuação no Rio Grande do Sul, e aí tiveram um faturamento, o presidente mencionou o valor extraordinário. É claro que, nessa hora, tentar buscar mecanismos de financiamento mais ágeis, menos burocráticos, isso tudo vale não só para o mercado financeiro, mas vale, sobretudo, para o comportamento e a coisa daquilo que você falou, a palavra-chave, ética. A ética nos negócios, a ética na política, a ética no setor público, a ética no relacionamento interpessoal de todos, né, de todas as áreas, as instituições. Então, eu acho que é um choque que nós vamos ter que aplicar, né? Um choque de ética também sobre esse relacionamento e sobre o respeito democrático, de aceitar as divergências, de aceitar as moderações, e as pessoas acreditarem. No Japão, nunca ninguém vai te perguntar se você é o Paulo Afonso Pereira. Se você diz eu sou o Paulo Afonso Pereira, ele não vai pedir um documento para você. Não é assim? É verdade. Ele não, porque é inadmissível para um japonês ele mentir. Ele dizer, não, eu não sou o fulano de tal. É verdade. Então, são valores culturais que, lamentavelmente, nós não temos. Seria tão bom. Esse país aí, bom. Aí não tinha a China que nos segurasse, não tinha Estados Unidos que nos segurasse, não tinha Japão que nos segurasse, né, Paulo? Então, se os valores éticos que você tem no Japão, se você chegar, eu fui para a Austrália o ano passado, fiquei um mês lá, minha sobrinha foi lá pegar um documento de casada, casou com um sobrinho meu, uma australiana, chegou lá num lugar, daqueles documento fácil, entregou, 24 horas depois ela recebeu na casa dela o documento, tudo certinho. Né? Ninguém perguntou, me traga 10 mil documentos para provar que você casou com o fulano. Não, ela entregou uma carteira de identidade lá e disse, estou casada, meu marido esse aqui está aqui. Ele nem precisou ele ter ido o marido junto com ela, entendeu? Então, são referências que a gente devia ter, né, como acreditar. Então, por que acontece tudo isso que é a dúvida? Já olha para ti e você é desonesto. Então, você não parte do princípio que a pessoa está sendo honesta e está sendo correta, porque nós não temos essa cultura de conviver com a ética, né, em todas as nossas ações e nossas atitudes, e todos os nossos negócios, nossa profissão, em tudo, em todas as áreas. Sabe, Anabelle, eu vou te contar um pequeno fato, né, que só para corroborar com o que tu dissesse da seriedade do japonês. Eu precisava receber um dinheiro que tinha ido daqui do Brasil para lá, porque eu fui a convite do governo japonês, fui com uma bolsa de estudo do governo japonês, mas algumas necessidades extras e tal, ficou faltando um pouco de dinheiro e a minha família enviou $300, que é o que podia se enviar na época. Eu fui ao Banco de Tóquio e veio me atender uma moça, não tinha caixa, nada, balcão aberto, todo mundo trabalhando. Eu falei com ela e disse que eu teria ido lá receber o dinheiro que teria vindo para o Brasil. Ela perguntou o meu nome, eu disse Paulo Afonso Pereira. Ela foi lá dentro, voltou com um pires ou uma bandeja, que eles são muito educados, eles entregam e recebem assim. Me entregou os $300 transformados em ien, eu peguei, botei no bolso, fiquei no balcão, ela virou as costas e voltou. Quando ela me viu parado, ela voltou e perguntou, o senhor precisa mais alguma coisa? Eu queria
assinar o recibo que eu recebi os $300. O senhor não recebeu os $300? Sim. Assinar o quê? Assinar o quê? Aqui, Anaélia, aqui você tem uma coisa chamada cartório, que para algumas finalidades você tem que ter praticamente uma árvore genealógica para poder caminhar alguns documentos. E uma coisa que me chama muita atenção, Anamélia, isso é custo Brasil, é o seguinte: se você vai a um cartório e faz uma firma reconhecida por autenticidade por qualquer documento, custa R$6. Se essa mesma assinatura for de um documento que tiver valor, ela passa a 24. A mesma assinatura, o mesmo reconhecimento. Ou seja, eu estou pegando esse pequeno exemplo porque isso se multiplica. E um país que faz isso, vai demorar muito tempo para chegar o que é um Japão, a chegar uma Coreia do Sul, que eu conheço e admiro, fantástico, um exemplo de evolução maravilhoso, né? Não vou dizer o mesmo da China, porque lá tem alguns problemas, mas é um país que evoluiu também, eu fui 2 vezes. Agora, eu acho que esses aspectos, que são muitos aspectos que a gente aprende dentro de casa, aprende numa boa escola, não é que a escola seja particular ou pública, eu sempre estudei em colégio público, mas eu sempre tive bons professores e bons exemplos. E hoje a gente vê que esses bons exemplos, eles não existem na profusão daqueles que nós tivemos, lamentavelmente. Eu fiquei feliz porque quando eu disse nenhum japonês, se você disser que é o Paulo Afonso Pereira, ninguém vai pedir um documento, porque acreditou no que você disse. Então, esse caso do banco provou exatamente isso. Então, o que prova também que o Japão conseguiu se reconstruir no pós-guerra, destruído totalmente, e ter uma sociedade tão organizada e com eu diria assim, que não há no Japão a pobreza que nós temos nas nossas periferias. E a ética prevalece sobre isso, a disciplina, o respeito aos mais velhos, a fidelidade que uma pessoa fica numa empresa, anos naquela empresa, é uma coisa, é uma relação completamente diferente do que nós temos. Uma relação que o operário tem uma relação de afeto com a empresa quando ele trabalha, ele tem uma reverência com tudo. Então, é realmente uma grande escola essa, do ponto de vista desses valores que eles seguem, né? A Coreia do Sul é outro país também que era miserável. Hoje, educação, você falou as 2 coisas básicas, saneamento e educação. Então, veja só o que faz esses 2 vetores para isso, né? E aí agora você viu, o governo fez só para terminar, Paulo, para ver isso, a questão da ética, né? Muitas pessoas no Brasil que de fato precisavam dos R$600 que foram doados não receberam, e outros que não precisavam porque têm emprego e porque recebem foram lá e receberam o dinheiro. Quer dizer, isso para mim é assim, a demonstração clara de que quando você cobra a ética da política, você precisa não terceirizar a ética. Só os políticos precisam ser éticos. Eu também preciso ser ética nas minhas atitudes. Veja você que naquela grande revisão que o governo fez do Bolsa Família, como foram encontradas pessoas que não tinham a menor necessidade de receber. Ou seja, é um problema básico, é um problema de origem, né? Eu costumo dizer o seguinte: se um alicerce não for bem firme, bem posicionado, ele não for bem estruturado, se construir o edifício, nesse alicerce ele vai durar a vida inteira. Se não for assim, de repente ele dá um rachamento, de uma rachadura, desmorona um pedaço e de repente esse edifício cai. A base é um negócio fantástico. E a base a nossa base continua sendo assim hoje, embora em muito pequena escala, continua sendo a educação familiar, porque educação tu recebe em casa, ensino e conhecimento tu recebe na escola, e por aí vai e os exemplos se multiplicam. Mas são coisas que cada um sabe como agir e pensar, e lamentavelmente a gente vê uma proliferação de mau comportamento e o exemplo pior é o que vem de cima. Bom, isso é verdade. Deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui, Anamélia, né?
No quadro federal, novamente nota-se a presença de executivos gaúchos em posição de destaque. Nós somos um celeiro de formação de bons profissionais aqui, não só trabalhando no governo federal em Brasília, que nós temos excelentes quadros, excelentes amigos meus de grande capacidade estão trabalhando em Brasília, mas nós exportamos para outros estados e até para o exterior aquilo que nós formamos aqui, o nosso talento, com o nosso esforço e com o talento de cada um que se multiplica. E, notadamente, esses grandes talentos, no entanto, não se vê o nosso estado com uma performance tão grande que destaque perante os demais estados brasileiros. Ou seja, a gente produz aqui e essa matéria-prima fantástica reproduz fora. E aqui a gente não tem, pelo menos, essa visibilidade. O que você acha? Eu acho que, Paulo, eu queria discordar um pouquinho. Eu penso que o Rio Grande do Sul é muito. Eu vejo, porque vou falar de uma coisa que eu observo da realidade. Olhar o Rio Grande do Sul como um estado bonito e rico, de gente que recebe muito bem. A imagem é uma imagem de acolhimento. O Rio Grande do Sul é um estado de acolhimento, especialmente na região da Serra. Então, eu saio daqui para Porto Alegre, de Brasília para Porto Alegre, e os voos vêm lotados do Nordeste, todo o Nordeste, do norte do país, para ir a Gramado e Canela, na época dos festivais, do Natal Luz, dessa coisa toda. Então, eles ficam todos impressionados com a forma como são tratados e como é bonita a cidade. Então, tem esse lado. Do ponto de vista político e institucional, hoje você veja, o vice-presidente da República é gaúcho, o general Mourão é gaúcho, e tem dado uma atenção muito grande ao Rio Grande do Sul. Eu vejo que ele está sempre presente na mídia, ele vai aí, é convidado para o setor econômico, teve aí na Expo Direto Cotrijal, então ele tem uma participação. Tem o comandante do Exército, que é o general Edson Pujol, que esteve em 2017 aí na entidade, na Associação Comercial de Porto Alegre, fez uma bela, em 2017, eu li o que ele disse aí, fantástico o que ele falou, atual que valeria para hoje. Que valeria hoje. Isso. Ele falou em 2017, né? Você estava aí, viu? Então, veja, em 2017 ele falou aí na entidade sobre a questão militar. Você tem o ministro Onyx Lorenzoni, até há pouco tinha o ministro Osmar Terra, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, presidente gaúcha, Cristina Peduzzi, que assumiu uma das posses mais concorridas que teve. Então, você tem uma representação e a imagem agora com a Covid, eu diria até por conta do que o governador ele não é, como ele não é radical, ao contrário de outros governadores que têm um discurso mais incisivo e mais de agressividade, mais de crítica, né, ao governo federal. Isso dá a ele também um grau de que é isso que as pessoas querem, é o entendimento, é o bom senso, é o que está sendo feito em relação a isso. E até o próprio general Mourão fez um artigo agora, que foi muito comentado no Estado de São Paulo, falando sobre isso, que o Brasil precisa, a federação precisa se entender, e não adianta porque a federação é formada pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios. Então, o entendimento, eu diria, consensuado, o necessário, porque no consenso você tem dificuldade, mas no limite que o país precisa nesse momento de desafio. Então, eu acho que a representação, o Estado é bem visto, o Estado, as suas instituições universitárias, as entidades de classe, o cooperativismo do Rio Grande, o vinho do Rio Grande, um churrasco da minha terra, Lagoa Vermelha, que é o melhor do mundo. Se você não teve lá, vai ter que provar. Então, eu acho que nós temos muitos valores, muitas coisas, a nossa tradição que encanta em cada canto do Brasil e do mundo, da China, da Rússia, dos Estados Unidos, tem um CTG, Paulo. Você esteve no Japão, lá tem CTG, lá tem churrasco. Eu vi um cara de bombacha no metrô. O Brasil ele tem bombagem em tudo. Você vai a Mato Grosso. Eu fui uma vez fazer uma palestra em Lucas do Rio Verde, metade da plateia estava com a camiseta do Inter e a outra metade do Grêmio. E eu disse assim, o quê? Eu estou no Rio Grande. Não.
É essa capacidade do gaúcho de fazer essas coisas, entende? Quer dizer, uma diáspora gaúcha, que ele saiu e ele fez o Brasil diferente. Vai para a Bahia, vai para o Maranhão, vai para Rondônia, vai para o Amapá, vai para qualquer lugar, para o Acre, você vai encontrar gaúcho espalhado por esse. Eu acho que esses valores nós temos, né? Os bandeirantes modernos. Né? É isso que eu me refiro. A gente produz tantos valores aqui, né, que faz essa diferença no Brasil inteiro e no mundo, como você está se referindo, e às vezes esses valores poderiam estar aqui ou similares a eles, às vezes não são aproveitados ou não aparecem para dar todo o seu talento para aquilo que a gente precisa. Agora eu vou dar uma de gaúcha, Paulo, mas é bom para melhorar o Brasil. Os gaúchos... Graças a Deus. Lamentavelmente... Lamentavelmente está acabando o nosso tempo. Foi excelente conversar contigo, conversar com pessoas inteligentes sempre é muito bom. Aprendi muito aqui, que os nossos telespectadores aqui, né, da nossa live tenham também aprendido muito, ouvido coisas interessantes. E eu queria te dizer o seguinte, nós talvez pudéssemos fazer isso de uma outra vez, uma outra forma, pegando temas, porque é muito bom conversar contigo, pessoa inteligente, que conhece, sabe tudo, e nos dá informação e nos faz pensar para conseguir seguindo. Então, Ana Amélia, eu queria te dizer o seguinte, se fosse ao vivo, né, nós teríamos comido um almoço muito bom aqui do Berna, que é o nosso econômico. Maravilhoso. Muitos aplausos, com certeza você está tendo em casa, né? Nós aqui estamos aplaudindo a tua apresentação, a tua presença. E a gente tem um costume aqui. Ao final, eu dou de presente para o nosso convidado um quadro que é a imagem. Isso aqui é um bico de lápis original do José Lutzenberger, que fez... É uma cópia, evidentemente, que fez todo o projeto do nosso prédio aqui. Então, isso aqui, em primeiro lugar, tem o intuito de agradecer a tua gentileza de estar conosco e uma segunda intenção, que seja considerada a tua casa aqui em Porto Alegre também. Amélia, muito obrigado. Obrigado aos nossos patrocinadores, BRDS, Sicredi, aos nossos apoiadores, Band, Jornal do Comércio, Café Bom Jesus, Água Sarandi, Vinhos Lídio Carraro, Arroz Prato Fino, Rastec e Agência A3. Foi um privilégio muito grande estar contigo. Okay? Muito obrigada, meu querido presidente Paulo Afonso Pereira. Eu vou dizer só um detalhe, eu vou aí para receber esse quadro. Eu vou aí. Ótimo, ele fica guardado no seu gabinete para eu recebê-lo pessoalmente. Tá? Muito lindo, adorei. E queria dizer também que eu fiquei ontem muito feliz, porque uma das pessoas que eu admiro muito na diplomacia, que é o secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, Otávio Brandelli, ele me manda... Estava aqui essa semana. Ele me mandou o convite, né? Disse, parabéns, eu não sei o quê. Fiquei tão feliz que eu tenho um respeito enorme, ele é de Garibaldi, a família dele, e uma figura que está fazendo muito bem para o Brasil e também para os nossos interesses aqui na área internacional. Então, eu só queria fazer essa referência, agradecer novamente esse honroso convite ao Rogério Caldana e ao Caco Keller e a toda a sua equipe, e aqui na entidade fazem um trabalho tão importante. Tá? Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Sempre à disposição. Sucesso sempre. Obrigado. Beijo carinhoso. Beijo. Obrigado. Tchau. Arigato. Arigato. Arigato.